Olá, irmãos. Eu quero trazer aqui uns textos e quero falar sobre o assunto do tempo do fim. Tá? Vou trazer uns textos aqui, vamos comparar e vamos ver muitas coisas aqui bem interessantes. Bem, eu vou começar aqui em Daniel capítulo 12, ok? Daniel capítulo 12, tem até o título aqui escrito O Tempo do Fim. Aí está escrito assim: nesse tempo, que é o tempo de tribulação, aquele período de 7 anos que o anticristo fará um acordo com muitos. Aí nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Vírgula. Vou parar aqui por enquanto. Eu vou pontuar aqui esse detalhe, aonde nesse tempo se levanta o arcanjo Miguel. Vamos ver aqui a consequência, desse levante do arcanjo Miguel. A gente vai enxergar isso daqui em Apocalipse capítulo 12. Vamos olhar aqui Apocalipse capítulo 12, o texto que fala da mulher e do dragão. É a perseguição que o dragão faz à mulher, né? Vamos ver aqui, essa mulher representa a igreja, amém? E aqui no verso 7 do capítulo 12 de Apocalipse diz assim: houve peleja no céu. Miguel, tu vê aqui citando Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui, irmãos, se levanta o arcanjo Miguel, que ele faz guerra contra o dragão e os seus anjos, e nessa guerra o dragão e seus anjos foram precipitados para a terra. Essa guerra específica aqui ainda não ocorreu. Ela vai ocorrer dentro do momento da tribulação, dentro do período de 7 anos que irá ocorrer essa guerra. O próprio texto aqui, o próprio contexto testifica isso. Eu já ouvi alguns dizendo que essa guerra já aconteceu e que o dragão já foi atirado para a terra, mas isso não ocorreu ainda. Hoje, atualmente, o dragão e os seus anjos, eles ainda atuam nas regiões celestiais. O próprio apóstolo Paulo disse isso lá em Efésios, no capítulo 6, quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades que atuam aonde? Nas regiões celestiais. Então, hoje, o dragão, Satanás, ele atua na região celestial, junto com principados e potestades, e eles hoje ainda têm uma visão privilegiada de todo mundo. Eles conseguem enxergar as nações com facilidade, do alto. Você sabe que do alto é muito mais fácil de se enxergar, né? Do alto você tem uma visão privilegiada. Então, hoje ainda, o dragão, ele está nas regiões celestiais, mas nesse momento aqui, no tempo do fim, haverá uma guerra no céu. Quando Deus liberar o arcanjo Miguel, ele vai se levantar e vai fazer guerra contra o dragão. Então o dragão vai ser atirado para a terra. Quando ele for atirado para a terra, ele vai se configurar nas nações. As nações que vão se levantar contra o Senhor, contra o seu povo. Ele vai se configurar nas nações. A Bíblia diz que 10 chifres vão se levantar, que são 10 reinos, 10 nações que vão se levantar. Então o dragão vai ser atirado na terra, ele vai se configurar nessas 10 nações. Tá? Aí aqui no verso 12, vou continuar lendo aqui no verso 12, que fala assim: por isso festejai os céus, e vós, o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui é o tempo da ira do diabo, né? Ele vai descer na terra, e aqui o texto diz que pouco tempo lhe resta, né? Pouco tempo lhe resta, ou seja, ele não foi atirado na terra ainda, né? Ele vai ser atirado. Quando ele for atirado na terra,
ele vai ter pouquíssimo tempo. A gente vai ver esse tempo específico aqui nos versos abaixo. Olha só o que diz aqui no verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ou seja, quando o dragão ele se viu atirado na terra, quando ele percebeu que ele foi atirado na terra, ele foi perseguir a mulher que dera luz ao filho varão. Essa mulher aqui é a igreja de Cristo. Você vai ver no começo do capítulo dizendo que essa mulher tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essas 12 estrelas na cabeça apontam para as 12 tribos, né? E quem conhece o canal, quem já ouviu as mensagens aqui no canal, sabe que a casa de Efraim e a casa de Judá, elas foram restauradas na pessoa de Cristo. Ou seja, Cristo ele restaurou as 12 tribos através da sua igreja. Então hoje, judeus e gentios, que na verdade são a casa de Judá e a casa de Israel, elas representam a igreja. Então essa mulher aqui, ela é o povo de Deus. Essa mulher aqui é o Israel do Senhor. É a igreja. E ela foi perseguida pelo dragão. E aqui no verso 14 diz assim: foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. Então, irmãos, essa mulher aqui, ela recebeu da parte do Senhor 2 asas da grande águia para que ela voasse até o deserto e fugisse do dragão. Porque no momento que o dragão ele foi atirado na terra, ele logo foi perseguir essa mulher. E essa mulher fugiu para o deserto, e no deserto ela foi sustentada pelo Senhor durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, o dragão, quando ele foi atirado na terra, ele só teve 3 tempos e meio para atuar. Certo? Esses 3 tempos e meio ainda não se cumpriram, ainda vão se cumprir. Quando você vai nos profetas, você enxerga o que representa esses 3 tempos e meio. Aqui mesmo, Apocalipse capítulo 12, no verso 6, um pouco acima do que eu li, está escrito assim: a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, para que nela a sustentem durante 1260 dias. Se você fizer as contas, você vai ver o tempo que está estipulado aqui. Esses 1260 dias é a mesma coisa do que 3 tempos e meio. Se você fazer o cálculo aí, 1260 dias são 3 anos e meio. E quando se fala de um tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, se fala em 3 anos e meio. 1 tempo representa 1 ano, 2 tempos representa 2 anos e meio tempo representa meio ano. Isso também está em Daniel capítulo 7, que especifica bem sobre esse assunto. Daniel capítulo 7, a profecia sobre o anticristo, você vai ver aqui no verso 21, olhando 21 em diante, vai dizer assim, Daniel: eu olhava e eis que esse chifre, que é o chifre pequeno, que aponta para o anticristo, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Aí vai dizer aqui, ó, no verso 23, então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Aí verso 25, falando do anticristo: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei.
e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aí está citando aqui esses 3 tempos e meios que citaram lá em Apocalipse, capítulo 12, certo? Então esse 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo representam 3 anos e meio, que é o tempo que Deus deu ao anticristo de guerrear contra os santos. Então, irmãos, aqui o arcanjo Miguel ele se levanta, ok? Ele se levanta, e quando ele se levanta, há uma guerra nos céus contra o dragão e seus anjos. O dragão ele é precipitado na terra, e quando ele é precipitado na terra, ele se configura nas 10 nações que vão se levantar, e no chifre pequeno, que é o anticristo. E daí, a partir de então, o anticristo ele faz guerra contra os santos. Tá? Alguns serão levados cativos, alguns morrerão e outros serão levados para o deserto. Vai ter um grupo de pessoas que vai morrer, grupo de pessoas que vai ser levado ao cativeiro, vai ser preso, e haverá um outro grupo que o Senhor vai livrá-los das mãos do anticristo. Esses vão para o deserto, porém, esses vão ser afligidos, né, em sua alma. Vão passar por tribulações no deserto. É o que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 12, né? Aquela mulher que recebeu asas como de águia e voou para o deserto, fora da vida da serpente. Tá? Então um grupo de pessoas vai morrer e vai ser preso. E outro grupo de pessoas, esses vão ser levados para o deserto. Isso até testifica com a mensagem que Cristo deu a uma das 7 igrejas, dizendo que ele é a livraria, né? Ele ia livrar, ia guardar eles da hora da tentação que ia vir sobre o mundo. Aqueles dali receberam uma promessa de que iam ser livres daquele período de perseguição. Porém, eles iriam passar por tribulações no deserto. Voltando a ler aqui o Daniel capítulo 12, eu li a primeira parte aqui, né? Dizendo que o Miguel se levanta, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aí eu vou parar novamente aqui, porque você se lembrou da palavra que o próprio Yeshua disse. Aí, Mateus capítulo 24, Jesus citou esse verso aqui, né? Jesus citou esse verso dizendo sobre esse tempo de grande angústia qual nunca houve. E você conecta esse verso aqui, você vai ver que Jesus estava falando exatamente do assunto. Mateus capítulo 24, verso 15. Olha só. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, aqui, ó, tu vê que Jesus aqui está falando do texto que nós estamos lendo. Quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ele entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Aqui, irmãos, nesse momento aqui, que Jesus disse, quando virdes o abominável da desolação, esse momento aqui vai acontecer no meio dos 7 anos, na metade dos 7 anos. E a partir desse momento aqui, começa esses 3 tempos e meio, que nós lemos em Daniel, em Apocalipse capítulo 12 também. A partir do momento da abominação desoladora, começa os 3 tempos e meio. Ou seja, a partir desse momento aqui, o dragão ele começa a perseguir aquela mulher. Ou seja, esse momento aqui da abominação desoladora é o momento exato em que o dragão vai ser atirado na terra, e a partir de então, ele, através da pessoa do anticristo, ele vai perseguir os santos. Certo? Mas Jesus ele disse aqui, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça. Ou seja, esses daqui
são aquela mulher que vai ter asas como de águia e vai voar para o deserto, né? Esses daqui que estão na Judéia e vão ter que fugir para os montes, vão ter que sair do eirado e não pegar coisa alguma. Esses daqui são aquela mulher que vai ter asas como de águia e vai fugir para o deserto. Amém? Aí no verso 21, eu vou pular 2 versos aqui, eu paro o verso 21. Verso 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então Jesus ele falou desse verso que nós acabamos de ler em Daniel capítulo 12. E está contextualizado. Ele falou do abominável da desolação, ele falou sobre o seu povo fugindo, né, indo ao deserto. Então está dentro do contexto. E voltando para o capítulo 12 de Daniel, ele diz: mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Você vê que aqui Daniel ele fala que naquele tempo, ou seja, nesse tempo do fim, será salvo o teu povo, todo aquele que foi escrito no livro da vida. Então vai haver uma salvação para o povo de Deus nesse período. Eles não vão ser salvos desse período, eles vão ser salvos nesse período, né? É diferente você ser salvo desse período do que você ser salvo nesse período, né? Há uma diferença muito grande nisso. E aqui vai haver salvação nesse período. E abaixo vai especificar a salvação que vai haver. Olha o verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para horror e vergonha eterna. Então aqui vai haver ressurreição. No verso 3, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Irmãos, aqui Daniel revela pontos. Primeiro a ressurreição, ele fala da salvação, que vai vir para o povo de Deus. E ele especifica na ressurreição e na transformação de corpo. Você vê no verso 2 aqui a ressurreição: os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Que lá em Apocalipse vai falar que existe 2 ressurreições, uma para a vida eterna e a outra depois do milênio para a morte eterna, tá? E no verso 3 ele diz que os sábios vão resplandecer como estrelas, ou seja, ele está falando sobre a transformação do corpo, a glorificação do corpo, certo? Então aqui Daniel fala sobre a ressurreição e sobre a glorificação do nosso corpo. Ou seja, Daniel ele viu o arrebatamento da igreja aqui. Você viu Paulo falando que primeiro os mortos ressuscitam e depois todos nós, os vivos e os mortos, os que foram ressuscitados, serão transformados, terão seus corpos glorificados. Então aqui Daniel está falando exatamente isso. Ele está falando sobre a ressurreição que vai haver daqueles que estavam mortos, e os sábios, eles vão resplandecer como estrelas. O corpo deles vai ser glorificado. Então Daniel viu o arrebatamento do povo de Deus, o arrebatamento da igreja do Senhor. Aí no verso 4 ele vai dizer assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber sobre essas profecias se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois anjos, um de uma banda do rio e outra da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Aí, irmão, você tem que perguntar: que maravilhas são essas? Se você olhar para o texto, você vai ver que a única maravilha, as únicas maravilhas que estão ali, é a salvação do povo de Deus.
Ele falou que naquele tempo será salvo o teu povo. E ele especificou como que ia ser essa salvação. Especificou através da ressurreição e da glorificação do corpo. Então, aquele anjo perguntou para o outro, dizendo assim: quando vai se cumprir essas maravilhas? Quando que vai haver essa salvação do povo de Deus? Quando que eles vão ressuscitar dentre os mortos? E quando que eles vão ser transformados num corpo glorificado? Foi essa a pergunta que aquele anjo tinha feito para o outro. E aqui, no verso 7, diz assim: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso, no caso, a ressurreição dos mortos e a transformação de corpo, a salvação do povo de Deus, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha aqui de novo, irmãos. Olha aqui de novo esse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo, do poder do povo santo. Essas coisas todas se cumprirão. Então aqui este anjo está revelando que a ressurreição dos mortos e a glorificação do corpo, que quer dizer o arrebatamento, ele só irá acontecer depois dos 3 tempos e meio, depois dos 3 anos e meio de perseguição contra a igreja. Ou seja, esse anjo aqui está dizendo, simplesmente ele está dizendo que o arrebatamento da igreja só irá ocorrer depois desses 3 tempos e meios da profecia. Quando se cumprir esses 3 tempos e meios, aí sim o Senhor virá e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estão vivos serão arrebatados juntamente com os que foram ressuscitados, e assim todos terão seus corpos transformados, irmãos. Tem muitos pregadores que dizem por aí que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos. Tem muitos pastores que dizem por aí que Jesus vai vir arrebatar a igreja antes dos 7 anos. Só que esse anjo aqui, e não só ele como o próprio Jesus, disseram que o arrebatamento só irá ocorrer após esse período tribulacional. Vamos voltar naquele texto que eu li ainda há pouco, em Mateus 24, que Jesus falou sobre a abominação desoladora. Jesus disse que quando a gente vê a abominação desoladora, a gente deve fugir da Judéia e ir para os montes, né? Onde vai se cumprir, né, aquela mulher fugindo do dragão, né, com asas de grande águia. A gente vai ver aqui em Mateus 24, continuando o texto que eu tinha lido, eu ia até aqui, né, onde disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Tem os versos aqui embaixo aqui, só que eu vou pular eles e vou ler aqui em Mateus capítulo 24, verso 29, onde o Senhor Jesus disse assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, né, a tribulação que ocorreu após a abominação desoladora, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, depois da tribulação, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade. Irmãos, aqui Jesus disse que só irá voltar após a tribulação, após os 3 tempos e meio, após os 3 anos e meio que o dragão vai perseguir aquela mulher, né? Então, irmãos, esse texto aqui, esses textos que eu li, eles jogam por terra
essa teologia que diz que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos. Então os irmãos compreenderam como que vai ser? Vai se levantar o arcanjo Miguel, ele vai pelejar contra o dragão e os seus anjos. Os dragões vão ser atirados na terra, e quando o dragão for atirado na terra, através da pessoa do anticristo, ele vai pelejar contra os santos do Senhor por 3 tempos e meio, por 3 anos e meio. E no final dos 3 anos e meio, o Senhor virá e buscará os seus santos. Aqueles que morreram, eles vão ser ressuscitados e vão ser transformados juntamente com os que estavam vivos. Então, irmãos, essas são as maravilhas do Senhor. Amém? Que os irmãos possam meditar nesses textos aqui, que os irmãos possam conhecer dessa verdade, espalhar essa verdade e preparar o caminho para o Senhor.